Estamos de regresso para a segunda parte do consultório de hoje, nesta tarde de quarta-feira, aqui no Porto Canal. Já sabe que pode juntar-se a nós até bem perto das 15h30. Se só agora ligou no Porto Canal, seja bem-vindo. Está no ar o programa consultório. Vamos falar de bebés recém-nascidos, porque assim que o bebé nasce, alguns cuidados, claro, são necessários para garantir a saúde do recém-nascido e por isso mesmo vamos falar dos cuidados necessários com o umbigo do bebé. Portanto, esta conversa é para todas as senhoras que estejam grávidas ou então com recém-nascidos em casa. Connosco está o Dr. João Moreira Pinto, é médico cirurgião pediátrico e presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica. Sr. doutor, é um gosto recebê-lo aqui no consultório. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui connosco e também pela sugestão deste tema tão importante. Ora, estava eu a dizer, com a chegada do bebê surgem sempre tantas dúvidas, não é? A maioria delas até aparece em casa depois dos pais regressarem com os seus pequeninos. Começava por lhe perguntar o que é o coto umbilical, portanto, para as pessoas também identificarem o nosso tema dos próximos minutos. Antes de mais, obrigado pelo muito convite. Obrigada, o coto umbilical é aquela porção do cordão umbilical que vem para casa com o bebê, geralmente com aquele clipezinho de plástico. Geralmente tem o cuidado de pôr o cor-de-rosa para as meninas e o azul para os meninos. Pronto, e que os pais têm que lidar com aquele bocadinho de cordão umbilical a mais em casa. Portanto, vão vê-lo a passar por um processo de mumificação. Ou seja, perde a irrigação, o cordão umbilical não é irrigado pela placenta, portanto, deixa de ter aquela irrigação e vai acabar por ser uma carne morta que vai cair naturalmente. Uhum. São precisos alguns cuidados que têm havido sempre algumas atualizações e às vezes torna-se confuso. De facto, as sociedades de neonatologia europeias têm emitido várias, nós chamamos guidelines ou normas de orientação, de fazer só a limpeza com soro fisiológico, que isso será suficiente, e manter em ambiente seco. Por isso é que nós recomendamos sempre que seja dobrada a fralda, de forma a que o coto umbilical fique fora da fralda, porque é um ambiente sempre mais úmido e quente, e assim fica mais arejado. A recomendação realmente tem ido no sentido de limpar com soro, mas há muitos colegas, eu continuo a defender, manter uma desinfecção com álcool a 70%, ou, em alguns casos, até clorohexidina. É um produto hospitalar, nos países em desenvolvimento ainda se usa muito. No fundo, manter um ambiente ascético o mais possível para evitar infecções, que é, de facto, são situações que podem surgir, claro. E as próprias mãos do cuidador devem estar higienizadas, não é? Ter algum cuidado nesse sentido? Sim, a higiene das mãos, felizmente em Portugal, quer dizer, foi uma das coisas boas que trouxe a pandemia, não é? As pessoas estiveram mais atentas para isso. E neste momento, acho que já se tornou... na verdade, também os pais sempre tiveram um bocado de cuidado. Eu acho que até se desinfeta demais, às vezes esteriliza-se demais coisas que fazem pouco sentido. Mas no caso específico, claro, obviamente, sempre limpar com uma gaze, ou com o soro fisiológico, ou com o álcool a 70%, ou com a clorohexidina, secar bem e manter fora da fralda. Geralmente, passado 3 a 5 dias, o coto umbilical cai. E ainda assim, manter, até sentir que está completamente cicatrizado ou seco, estes cuidados é importante. Porque depois os cuidados de, se houver uma infecção, que começa com cheiro, começa a ficar vermelho, e são o que nós chamamos de emenurgências hospitalares. Portanto, mas é uma alteração que o cuidador, a mãe, o pai consegue geralmente, perceber, não é? O que é que sai? Sai pus, o menino ou a menina ficam irritados e há um cheiro de ferida purulenta. E isso obriga, que nós chamamos a onfalite, portanto, infecção do canal onfalomesentérico, que é o nome técnico para aquele canal, e o onfalite precisa de tratamento antibiótico endovenoso, portanto tem que ir ao hospital, provavelmente ser internado para fazer o antibiótico. Mas podemos dizer que se trata de uma infecção. Exatamente. Claro que há outras situações mais ligeiras, que alguns pais poderão, ou alguns avós que nos ouçam, podem conhecer, que é o granuloma. Às vezes não é propriamente uma infecção, é o tecido de cicatrização que não ficou completamente seco. E às vezes fica assim só nós chamamos de tecido de granulação, ou granuloma, e que aí podemos tratar
ou com corticoide tópico. No caso, quando vem ao cirurgião, nós pegamos um bocadinho num fio de seda e apertamos, porque no fundo é uma cicatrização viciosa, acho que assim é a melhor forma de explicar, e fica ali um tecido esponjoso que nós eliminamos desta forma. Mas é algo que os pais conseguem identificar e perceber que devem, naquele momento, contactar um médico profissional, não é? Sim, na dúvida, quando há cheiro, quando há saída de líquido, quando há inflamação à volta do umbigo, deve ser sempre consultado o médico assistente, o pediatra assistente, para encaminhar da melhor forma, seja com tratamento médico, seja com tratamento cirúrgico. Mas estas complicações são comuns? Sim, não temos uma estatística, porque acabam por ser... São procedimentos que vão acontecendo a cada passo, e não há propriamente uma estatística de quantos é que existem. Mas, de facto, aparece regularmente no serviço de urgência este tipo de consultas. Não é? E na maior parte dos casos também fáceis de resolver? Sim, felizmente sim. A maior parte, se formos a ver, são estes granulomas que nós conseguimos tratar. Às vezes também aparecem, às vezes assustam-se muito os pais também, porque às vezes não é o líquido, é que começa o umbigo a vir para fora. Exatamente. Que é a questão da hernia umbilical. A hernia umbilical, isto acontece porquê? O bebê, quando nasce um bocadinho inchado, que todos aqueles tecidos, até por efeitos das hormonas da mãe, nascem um bocadinho inchados. E o umbigo também. Aqueles vasos que alimentavam até à placenta, agora vão ficar mirrados, vão encolher, e às vezes fica um espaço extra na região do umbigo. E começa a aparecer a chamada hernia umbilical. Hernia umbilical, no fundo, é um defeito da parede abdominal, está coberto por pele, mas entra por ali intestino, um bocadinho de gordura, mas não sai cá para fora, fica confinada à pele. Pronto, nesses casos, ficam muito assustados, mas nós tranquilizamos, porque, de facto, são situações benignas que a própria criança, em 90% dos casos, vai resolver sozinha. E é de fácil diagnóstico também, exatamente, não é? Quer dizer, para os pais pode não ser, não é porque tudo é novo, não é? Mas sem dúvida. Quer dizer, não requer sequer exames auxiliares diagnósticos. Portanto, não se faz, a maior parte dos médicos não farão uma ecografia se identificarem uma hernia umbilical num miúdo tão pequenino, porque sabe que é uma questão de tempo. A criança, quando nasce com uma barriguinha, parece um sapinho, assim muito redondinha, não é? E depois, por volta dos 3, 4 anos, já tem uma barriguinha mais plana. E, portanto, os retos abdominais, que nascem um bocadinho lateralizados, quando eles têm a barriguinha tipo sapinho, vão juntar-se na linha média, e o defeito umbilical que possa existir está fechado. Muito bem. E, portanto, 90% das crianças acabam por resolver sozinhas. Pode não ser aos 3 anos, pode ser antes, pode ser um bocadinho depois até. E não precisarem de cirurgia. Mas pode trazer algum desconforto à criança? Assim, as hérnias umbilicais, em princípio, não trazem dor nenhuma. Okay? Nós temos, em princípio, quer dizer, isto dizer na medicina cá nunca e sempre é um bocado complicado. Mas elas são assintomáticas. E na criança também não é costume nós devemos estrangular, mas a hérnia ficar presa no fundo, como aconteceu ao Presidente da República, julgo eu, porque nas notícias na altura que se falou, teve uma hérnia estrangulada, não é? E isso pode acontecer nos adultos. Nas crianças não costuma acontecer. Mas porquê é que nós operamos nas crianças por volta dos 4 anos, quando o mantêm? E é o indicado, é operar ainda em criança, não é? Exatamente. Há quem opera aos 3, 4, 5 anos. O que interessa é que, a partir do momento que os retos abdominais já se juntaram no meio e a hérnia umbilical persiste, tem indicação operatória, porque ela já não vai resolver sozinha. E, portanto, nós fazemos a cirurgia quando eles são pequenos, porque toleram melhor esse ato cirúrgico e não teremos, em princípio, que pôr redes. Portanto, mas como é que é feita a cirurgia, Sr. Doutor? Só a cirurgia fazemos... Assim, evoluiu um bocadinho nos últimos anos. Nós atualmente, até por causa da cirurgia laparoscópica, perdemos um bocado de medo da cicatriz umbilical. E antigamente, eu ainda aprendi assim, íamos à volta da cicatriz umbilical. Neste momento, usamos a cicatriz que é natural. Portanto, o umbigo é uma cicatriz, no fundo, que nós abrimos o umbigo a meio, identificamos o defeito, que é da aponevrose, que é uma das camadas da parede abdominal, suturamos,
e depois voltamos a fechar o umbigo através da sua cicatriz. Portanto, não criamos uma nova cicatriz. A criança operada uma hérnia umbilical, hoje em dia, não tem forma de mostrar que foi operada ou não, porque fica sem cicatriz. Não se nota, não é? Os pontos, como não levam rede, são pontos absorvíveis, portanto, vão desaparecer com o tempo. Sob anestesia, não é? Sim. A criança tem que ser. As cirurgias nas crianças raramente conseguem ser feitas com anestesia local. Aqui no caso da hérnia umbilical, por ser um procedimento até bastante rápido, fazemos no que nós chamamos de cirurgia de ambulatório, com um tipo de anestesia que não requer o relaxamento da criança. Isso faz diferença em termos de rapidez com que acorda e pode ir para casa. Neste momento, a cirurgia, com o tempo de adormecer e acordar a criança, demora mais ou menos 1 hora, passar 2 horas, a criança está a ir para casa. Podemos dizer que é um procedimento simples. Sim. Tentar acalmar, pelo menos, o coração dos pais, não é? Que estão ansiosos, que é perfeitamente normal. Não menorizando o meu trabalho e o trabalho dos colegas que fazemos com grande primor. São cirurgias que, por serem rápidas, são pouco invasivas e, lá está, com a ajuda de anestesistas treinados, conseguimos fazer uma cirurgia de ambulatório que é tão rápida que é pouco disruptiva para o dia-a-dia da criança. Isso é importante porque nós sabemos que a agressão que nós fazemos numa cirurgia não é só o bisturi, não é? Ou as picas. É o ato de ir também para um hospital, estar aquele momentinho distante dos pais. Claro. E, portanto, tentamos minimizar sempre ao máximo o tempo que estão dentro do hospital, fora do seu ambiente. Claro, ter esse cuidado também tudo isso pelo é impacto importante emocional. E que cuidados é que a criança deve ter no pós-operatório? Neste caso, depois já quando regressa até nisso à casa, evoluímos muito, eu acho que, porque neste momento poucas são as restrições que colocamos. Levam um pensinho que é impermeável e a indicação sempre aos pais é fazer o analgésico que é expectável, que eles tenham algum desconforto, 48 horas, fazer 4 horas Benuron, 4 horas Brufen, para a criança andar confortável, sair da cama se quiser, ir brincar na cama se quiser. E eu conto uma história porque uma vez tive uns amigos meus que tinham bastante confiança comigo e que passado 4 horas, mais ou 4 ou 5 horas de uma cirurgia, estavam aqui no Parque do Homem de Leme, já com a criança a descer os escorregas. E a indicação é essa, porque a criança que não se dá dor, que está a brincar, está bem. Claro. E, portanto, para nós é um bom indicador. E estar fora da cama, a brincar com os irmãos. Se quiser ir à escola, pode ir à escola. O penso é impermeável, tiramos passado uma semana. Os pontos que lá estão são de cair, vão cair passado outra semana e a criança faz a vida o mais normal possível. Claro que aqueles meninos que andam na natação, por um bocado a cicatriz ainda está frágil, nós recomendamos estar ali 3 semanas a 4 semanas sem fazer natação, mas desporto escolar, aquela brincadeira normal é para fazer tudo. Essa deve ser a maior preocupação dos pais e a dúvida também que mais persiste, não é? O que é que o meu filho vai poder fazer, não vai, com aquele receio de que possa se magoar ou prejudicar a cirurgia. É algo também que se faz muito atualmente, Sr. Doutor, esta cirurgia, quando existe caso para, claro. Sim, a hernia umbilical é dos procedimentos que mais fazemos. E depois lá está este tipo de hábitos para tudo que agora são as chamadas cirurgias laparoscópicas que fazemos através do umbigo, acabamos por ter este tipo de cuidados, porque também na cirurgia laparoscópica acabamos por não ter outras cicatrizes. A cicatriz umbilical é a principal, que eu digo sempre, é a cicatriz que ele já tinha, portanto vamos deixar o menino como estava. E são assim estas recomendações básicas que acabamos por fazer. Faltou-nos falar aqui num tópico que falamos durante o intervalo, que é a tal faixa que os nossos avós e bisavós utilizavam e que pronto, os que ainda cá têm, não é? Continuam a dizer, no meu tempo usava-se essa faixa. E ainda aparecem muitos com essa recomendação. Sim. Durante muito tempo usavam a faixa, até punham uma moeda. Uma moeda, sim. Até havia quem fazia profilaxia, no sentido de não vir a ter uma hérnia, colocar aquilo. Sim, sim. Pronto, como eu expliquei, nós sabemos que até aos 3, 4 anos, 9 em cada criança vão resolver sozinhos a hérnia umbilical. Portanto, pôr essa faixa ou não pôr seria exatamente igual, porque sabíamos que haveria muitos que resolviam. Mas, de facto, há cerca de
2 anos, saiu um artigo interessante de um grupo japonês que não usavam a faixa, mas usavam um penso com uma compressa a fazer essas vezes dessa faixa. E que reportam algum sucesso. Em relação a não fazer nada, era pequeno, era mais 30%, 40% claro. De maior sucesso. Trazem uma taxa grande de complicações, porque os pensos teriam que ser mudados todos os dias, há esse consumo, depois as crianças têm uma pele muito frágil, portanto acabam por fazer reações. Pois alguma irritação à volta, não é? Eles tinham uma taxa de desistência perto dos 60%. E percebe-se porquê? Porque a fazer um tratamento destes era pensos todos os dias quase 3 anos, o que também não é prático. Mas claro. Eles conseguiram reportar alguma taxa de eficácia, não preconizam, obviamente, este tratamento como standard, mas, quer dizer, quando vêm com a história da faixa, diz assim, olha, se não fizer mal, pode fazer à vontade. Claro. Pronto. E este não fazer mal é importante porque alguns miúdos apareciam, de facto, com feridas da faixa, de roçar, etc., claro. ou a própria moeda fazer demasiada pressão. E, portanto, nós, cirurgiões, acabamos por não recomendar, mas quem quiser fazer com esses cuidados, quer dizer, também não posso claro dizer para não fazer, se não prejudica, não é? Muito bem. Sr. Doutor, ainda bem que conseguimos aqui esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores nesse sentido. Muito obrigada pela sua presença, foi um gosto poder contar consigo no programa. Continuação do excelente trabalho. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, foi um gosto. Ora, seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Depois desta pausa, entramos no campo da neurologia e aqui com foco na memória. Memória de Ferro é o nome do livro que vamos conhecer daqui a pouco. Este livro vai-nos ensinar, aliás, a cuidar da nossa memória nas diferentes fases da nossa vida e por isso nós vamos estar precisamente à conversa com a autora e também médica neurologista, a doutora Belina Nunes, que depois estará, como sabe, como é habitual, disponível para ouvir todas as suas questões relacionadas com este tema ou também a especialidade neurologia. Tenha à sua disposição o número de telefone 22-508-3297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já. Obrigadíssima, Sr. Doutor.